Estamos aqui com o presidente da UDR, União Democrática Ruralista, Naban Garcia, e vamos fazer uma entrevista e discutir vários pontos sobre a política atual, sobre o mundo do agronegócio. Naban, o que é a UDR e quais suas bandeiras? Olha, a UDR é uma entidade, é a União Democrática Ruralista. A UDR foi criada lá em 86, com uma finalidade de defender o direito de propriedade. Esse era a principal bandeira da UDR, defender o direito de propriedade. Com a vinda da chamada Nova República, o direito de propriedade no Brasil foi totalmente fragilizado. Começaram as invasões, não existia nenhum direito que assegurasse o proprietário de terras. Aí nós tivemos uma constituinte, a Constituição de 88. A UDR teve um papel fundamental de mobilização de produtores de todo o Brasil, mobilizando o Congresso Nacional para que se fizesse nessa Constituinte de 88, nessa Constituição de 88, alguma coisa que garantisse o direito à propriedade, principalmente a propriedade que estava ali produzindo, gerando emprego, gerando divisas, gerando o desenvolvimento da nação. Sobre a questão das bandeiras da UDR, hoje a UDR tem várias bandeiras em relação ao proprietário e o produtor rural. Bom, primeiro que isso, nós temos a defesa, a defesa incondicional do produtor rural, tá? Independente de qualquer coisa, o nosso objetivo, a nossa função é defender o produtor rural, tá? De forma incondicional. E hoje nós temos inúmeros problemas. Nesses últimos 30 anos nós começamos a ter problema de questões ambientais, questões trabalhistas, questões fundiárias, as questões comerciais, as dificuldades, os cartéis, o monopólio, enfim, de algumas agroindústrias, a exemplo da pecuária de corte, a exemplo da pecuária de leite, a exemplo de produtores de grão, enfim, são inúmeros problemas e que continua também essa questão da fragilização ao direito de propriedade. Hoje são dezenas, centenas de invasões por índios, por MST. Só o Mato Grosso do Sul tem mais de 120 propriedades invadidas só por índios, fora as propriedades invadidas pelo sem terra, no Brasil inteiro. Então, como é que você pode falar em democracia e iniciativa privada se o direito de propriedade não é respeitado? Correto. E hoje o agro está bem representado no Congresso Nacional? Cheslak, infelizmente não. É justamente por isso que nós estamos aí com um lema. Nós precisamos renovar. Na verdade, nós precisamos fazer uma faxina nesse Congresso Nacional que está aí. Isso não é só no segmento produtivo agrícola, rural, não. A sociedade, de um modo geral, quer mudança. A sociedade quer renovar. A sociedade não quer mais reeleger aquele que finge representar o povo, mas, na verdade, está lá no Congresso para representar a si próprio, ou a interesses escusos, ou legislar em causa própria. Isso está com os dias contados no Brasil. A sociedade brasileira amadureceu muito nas questões políticas e nós, produtores rurais, também estamos amadurecendo muito nessa questão política. Então, chegou a hora de nós, produtores, fazermos uma limpeza nisso que eles falam de frente parlamentar da agropecuária, o que antes era bancada ruralista. Ali está todo mundo com interesse em defender os seus próprios interesses, ou interesses escusos, ou interesses daqueles que bancam as suas campanhas, ou interesse que não, na maioria das vezes, não atendem o próprio produtor rural. E um grande exemplo disso aí foi o que a gente classifica como vergonhoso, foi essa questão de impor ao produtor rural uma cobrança de um fundo rural que o próprio Supremo já tinha sepultado, já tinha julgado por 2 vezes inconstitucional. Nós somos surpreendidos com um julgamento onde deu constitucional, mas ainda não tem trânsito em julgado. Ainda tem inúmeros embargos declaratórios, o Supremo ainda não tem um trânsito em julgado. Houve uma precipitação do Congresso Nacional muito grande, do que eles chamam de Frente Parlamentar da Agropecuária, e nos empurraram goela abaixo uma lei esdrúxula, inconstitucional, nociva ao produtor, que vai levar o produtor a um endividamento, a muitas falências, cobrando inclusive o retroativo, com um objetivo claro,
uma lei que foi feita à base de um acordão com a esquerda para beneficiar assentados, agricultura familiar, e ao mesmo tempo também beneficiar meia dúzia de frigoríficos e beneficiar o sistema S-Senar, CNA, com bilhões, e enquanto isso que o produtor rural fica aí com esse passivo, com uma dívida que não é dele, com uma dívida impagável, enfim. Esse é o Congresso que nos representa hoje. Precisamos fazer uma limpeza e, ao mesmo tempo, uma grande renovação no Congresso Nacional. Correto. Estamos neste ano, em ano de eleições. A UDR, ela teria pré-candidatos para fazerem parte da política atual? Olha, nós tivemos o Ronaldo Caiado há 30 anos atrás, e o Ronaldo Caiado se colocou na política. A UDR foi, vamos dizer assim, aonde o Caiado se destacou e mostrou que era um grande líder mesmo, como foi, e teve um papel fundamental no processo político do Brasil. Foi candidato a presidente da República, infelizmente não foi eleito, mas depois foi por vários mandatos deputado federal, hoje senador, exerce uma grande liderança. Provavelmente aí já se fala como pré-candidato ao governo de Goiás e provavelmente será eleito aí nas eleições aí, a probabilidade é muito grande de ser o governador de Goiás. Então a UDR, os produtores rurais entenderam que não pode mais ficar fora do processo político. Então nós estamos sim participando intensivamente dessas pré-campanhas, porque hoje a gente fala em pré-campanhas, já estudando e levantando nomes, lideranças no Brasil inteiro para que saiam pré-candidatos, seja para deputado estadual, deputado federal, governadores, senadores, enfim. Já temos alguns nomes aí no próprio Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, o Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, enfim, são vários estados aqui, Bahia, que já tem nomes aí com a probabilidade de serem eleitos aí nessas eleições de 2018 e, de fato, representar mesmo e ser a bandeira do produtor rural, do segmento produtivo e talvez até do próprio agronegócio. Porque hoje existe uma barreira entre a indústria e o produtor primário, né? Um exemplo disso é o que acontece na pecuária de corte. O produtor vende o boi gordo, a vaca gorda, ou em arroba, ou por quilo, como é no caso da região sul, e, na verdade, vende por um preço que não cobre nem os custos de produção. E a dona de casa paga muito caro pela carne, lá no varejo, lá no mercado da carne. Então, o atravessador, a indústria e o atravessador, o consumidor final é que paga essa conta e o produtor que leva o maior prejuízo nessa história. Olha o exemplo do arroz, lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Os produtores rurais estão vendendo hoje uma saca de 60 quilos de arroz por R$30 ou até menos de R$30. Está na mão de um monopólio, está na mão de um oligopólio, de uma espécie de cartel, que mandam e fazem do produtor, humilham o produtor, pagando preços achatados. Precisa acabar, nós precisamos ter política agrícola decente, precisamos ter representatividade à altura lá no Congresso, precisamos ter gente que governe realmente esse país, e para isso nós temos que participar do processo político, elegendo um bom presidente da República, elegendo um bom senador ou senadora, um bom deputado ou deputado. Nós precisamos fazer parte da política sim, e já temos muitos nomes aí para isso. Correto. Aprofundando um pouquinho mais na questão política, a gente tem ouvido várias reclamações de vários produtores rurais por todo o Brasil. A gente gostaria de saber, pela UDR, quais seriam essas reclamações e como a gente poderia possivelmente resolvê-las. Se eu pegar essa caneta aqui e for escrever no papel para você, todas as reclamações e tudo que a gente vem sofrendo, enfrentando, sendo discriminado, eu vou fazer um livro, tá? Mas eu vou tentar resumir. Por exemplo, a questão tributária. O produtor hoje ele tem lá o ITR, Imposto Territorial Rural, que repassou para as prefeituras de um modo geral. Então é uma ganância por dinheiro. Tem que levantar dinheiro. Imposto em cima do produtor. O Fundo Rural, um absurdo, uma coisa bárbara o que está acontecendo. E agora com essa lei esdrúxula aí, que inclusive vai levantar o retroativo do que o produtor não pagava, porque a lei dizia para não pagar, tá? Aí vem as questões ambientais. Nós fizemos uma farsa ambiental. Não existe nenhum país no mundo,
nesse planeta que protege mais o meio ambiente do que o produtor rural, tá? Do que o brasileiro. Do território brasileiro, apenas 7,9%, não chega a 8%, é ocupado por toda essa abundância de agricultura de produção agrícola aqui que nós temos no Brasil. Ao mesmo passo que só por meia dúzia, maneira de dizer, por pouquíssimos índios, nós temos 11% do território brasileiro. Então, essa questão ambiental virou a indústria da multa, a indústria da perseguição. Hoje o produtor, se ele comete alguma pequena irregularidade, ele é processado, humilhado, vem multa, corre o risco até de perder sua propriedade. Aí vem as questões trabalhistas, outra farsa, outra lenda. Olha, falar que no Brasil se comete trabalho escravo, isso com raríssimas exceções, aonde às vezes algum garimpo, algum madeireiro ilegal, algum garimpo ilegal, pode ser que existe alguma irregularidade aí trabalhista, alguma coisa que se pareça um pouco com o trabalho escravo, mas dizer que o produtor rural comete trabalho escravo, ou analogia à escravidão, agora vem o governo aí e publica uma portaria aonde dá todos os poderes para o fiscal trabalhista ir lá e até prender o proprietário, colocar na lista de escravagista. Aí vem as questões fundiárias, ninguém respeita mais direito de propriedade, é invasão por índio, é invasão por sem terra, e todos manipulados. Essas milhares de ONGs que existem aqui, algumas até disfarçadas de movimento social, como é o caso do Sem Terra, do Movimento Sem Terra, isso é uma organização criminosa, não tem nada de movimento social, com fins escusos, com fins ideológicos, com fins políticos, com fins de poder. E o produtor, ele não aguenta mais. Ainda ele tem que se deparar, ele bate um recorde de safra e ao mesmo tempo um recorde de prejuízo. Prejuízo significa o quê? Endividamento. Então nós precisamos urgentemente de uma securitização. Cadê que o governo lembra de securitizar produtor rural? O governo sabe acudir tanta gente, acode até banco, acode esse, acode aquele, tem dinheiro de monte para se manter no poder, inclusive, para verbas para deputado, para isso, para aquilo. Mas para fazer uma securitização e acudir o segmento que dá sustentação ao país, o governo não tem sensibilidade. Então nós precisamos mudar tudo. Precisamos mudar governo, precisamos mudar Congresso, talvez até parte do judiciário precisa ser revigorado. Ou os juízes precisam ter um novo entendimento, porque estão fazendo julgamentos aí, condenando gente inocente, gente que trabalha e gente que carrega o país nas costas. Nós precisamos de uma ampla mudança nesse país, mudança democrática, através do povo, através do voto, o voto que, aliás, tem que ser, o voto não pode ser, tem que ser voto impresso, esse negócio de urna eletrônica, isso aí a sociedade não quer mais. Então nós precisamos ter uma mudança ampla em todos os segmentos. Correto. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Afinal, é ano de eleição e a gente gostaria de uma mensagem sua. A mensagem é essa, que eu quero me dirigir a todo o segmento produtivo rural e dizer que nós precisamos de renovação. O produtor rural, eu faço aqui uma autocrítica, eu sou da 4ª ou 5ª geração, meu tataravô já era produtor, e nós fomos acostumados a trabalhar da porteira para dentro. Somos imbatíveis em produtividade, em produção, da porteira para dentro. Da porteira para fora, nós estamos falhando gravemente. Então, tudo isso que acontece de mal, falta de representatividade no Congresso, falta de representatividade no governo, falta de representatividade de políticas agrícolas sérias, de fragilidade em todos os sentidos, é a nossa ausência que faz isso a gente não ter a representatividade que a gente deve ter. Então, daqui para frente, nós temos uma bandeira, é fazermos uma mobilização das porteiras para fora, sempre da forma democrática e respeitosa, mas a gente precisa ter coragem de se manifestar e de mudar muita coisa que precisa ser mudada nesse país. O Brasil é um país especial, com condições de ser a maior potência do mundo. Falta governo, falta mobilização da própria sociedade para isso. Gostaria de agradecer a oportunidade, a entrevista, e faço votos que a gente tenha novas pessoas no Congresso, e pessoas de bem e pessoas do agro. Vamos ter sim, se Deus quiser. Obrigado. Muito obrigado.